aí sobre a disciplina, conceitos, né? E o dia a dia de como gerenciar pessoas, né, no ambiente de trabalho, né, nas organizações. Vou me apresentar aqui para vocês, que vocês possam me conhecer um pouco, né? Quem é o professor Francisco Sérgio? Então, a minha graduação é em administração, né? Fiz minha graduação já há um bom tempo, né? Concluí em 2003, tá? Depois eu fiz uma especialização na área de marketing, ao qual é a área que eu atuo, né, no momento, profissionalmente, e venho desenvolvendo meu trabalho dentro da área de consultoria, né? Sou professor universitário já há 10 anos, né? Estou na docência aí desde 2009, né? Ou seja, mais de 10 anos, na verdade, né? Comecei em 2009 para 2010 na docência, então há 12 anos aí trabalhando, né, também na área de educação. Experiências minhas profissionais, né, para que vocês possam conhecer um pouco da minha bagagem profissional. Trabalhei 5 anos como gestor de equipes no varejo, no ramo alimentício, em uma multinacional. Essa foi uma experiência muito boa, porque eu trabalhei coordenando uma equipe de muitos colaboradores, né, na área de varejo, e me deu uma experiência muito grande, né, profissionalmente, falando até mesmo muitas coisas que eu vivenciei na prática, né? Vou procurar durante nossos encontros tá passando para vocês aqui, associado à teoria, né, um pouco dessa minha experiência também, né, como gestor de equipes, principalmente dentro do segmento de varejo, né, que foi a minha experiência, para poder estar somando aí ao conhecimento de vocês, tá? Então, como eu falei, atualmente eu estou na área de consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria na área de varejo, de prestação de serviços e franquias, né? Minha área atual, né? Como profissional, né? E tem um cargo também de diretor executivo na FEPAC, que é uma associação paranaense de franqueadores, né? Empresas que atuam no segmento de franquias. Então, esse daqui é um resumo bem breve, assim, da minha experiência profissional, né? Para que vocês possam ter um conhecimento, né? Do professor que vai estar trabalhando essa disciplina de gestão de pessoas com vocês, tá? Então, eu dou minhas boas-vindas a todos, espero que eu possa atender as expectativas de vocês, quanto alunos, né? Que eu possa somar aí com conhecimento, né? E contribuir aí para o crescimento profissional de vocês, tá bem? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre, então, já a disciplina de gestão de pessoas, né? Que é o foco da nossa, né, do nosso encontro. Então, a área de gestão de pessoas é uma área que vem ganhando uma importância muito grande dentro das organizações, tá? Então, assim, para pessoas que talvez seja da minha geração, né? Então, eu sou de uma geração, comecei a trabalhar nos anos 90, tá? Então, a gente percebe, né, quem é um pouco mais da minha geração, percebe a mudança que já existiu dentro das organizações, né, no decorrer desses 30 anos, mais ou menos, 20, 25, 30 anos, tá, o quanto que evoluiu o conceito de gestão de pessoas, o quanto que evoluiu as empresas, e o olhar das empresas para essa área de gestão de pessoas dentro das organizações. Tá? O que acontecia muito há 30 anos atrás, até mais de 30 anos atrás? As empresas davam muita importância antigamente para a parte de máquinas, para a parte de equipamentos, própria estrutura física da fábrica ou da indústria, tudo mais, e não se dava, talvez, tanta importância, um olhar um pouco mais
talvez um olhar um pouco mais especial para quem fazia parte de toda aquela estrutura, de toda aquela empresa, que eram as pessoas, né? Então, a gente percebia que as empresas valorizavam muito a questão mais material, né, em termos de imobilizado mesmo, né, de equipamentos, maquinários e tudo mais, e não dava, talvez, aquela valorização ou aquela atenção especial às pessoas que estavam realmente ali trabalhando dentro daquelas organizações. O que a gente percebe hoje, pleno século XXI, dentro das organizações? É que essa visão de empresa, ela mudou, né? Ela mudou. Então, se vocês conversarem com pessoas talvez mais antigas do que vocês aí, né? Pessoas que trabalharam nesse período de 30 anos atrás, 40 anos atrás nessas empresas, elas podem comprovar para vocês, né, o quanto que as empresas evoluíram e o quanto que hoje o colaborador ele é valorizado quanto pessoa, quanto equipe de trabalho dentro das organizações, né? E o porquê disso daí? Por que dessa mudança? Lógico, aí vários fatores vêm de encontro e soma, né, para justamente contribuir para essa evolução. Mas um dos fatores mais relevantes que a gente considera é justamente a questão do aumento da concorrência, né? Hoje a gente está num mercado mais competitivo, onde existem várias empresas produzindo aquele mesmo produto, né? Ou prestando aquele mesmo serviço, e aí o diferencial não é mais, né, a questão da máquina, né, a questão do equipamento em si, ou até mesmo do produto, mas sim as pessoas, né? As pessoas que estão ali à frente, as pessoas que estão atendendo, né, clientes, ou estão operando aquelas máquinas, ou gerenciando aquelas empresas, tá? E aí eu trago justamente, né, essa pergunta que está aqui no nosso slide, né? Desde a sua infância, né? Para que vocês tentem lembrar quantas vezes vocês escolheram voltar em uma empresa, seja para comprar ou para negociar, né? Qualquer tipo de relação da empresa, né? Voltaram nela várias vezes, né? Ou seja, para que vocês possam analisar, as empresas hoje que, por exemplo, prestam mau atendimento, elas perdem clientes, né? Então, elas não voltam mais, o cliente não volta mais a comprar delas, né? Vai comprar da concorrência. E, às vezes, a empresa ela tem um excelente produto, mas o que fez com que aquele cliente não voltasse mais? Foi o atendimento. E o atendimento é feito por quem? Por pessoas, né? Então, justamente isso daí, que quando a gente para refletir, a gente se coloca no papel de consumidor, né? De cliente, a gente começa a ver realmente, né? Que tem empresas que lojas ou prestadores de serviços, que a gente não contrata mais ou não frequenta mais. Por quê? Porque justamente as pessoas que nos atenderam, as pessoas que estavam ali à frente daquela organização, né, não fizeram bem o seu trabalho, né? E aí, lógico, por vários fatores, né, que depois, no decorrer da disciplina, né, nós vamos estar justamente falando um pouco mais sobre, né, tudo isso daí que interfere na questão, né, dessas relações entre pessoas, né, empresas, né, organizações em si e consumidores. Bom, falar de gestão, então, de pessoas é falar de gente, né? Do componente humano, das organizações, da cultura, da mentalidade, e por aí vai, né? Então, o Chiavenato, ele fala justamente que não tem como a gente pensar em empresas se não pensar em gente, em pessoas, né? Por quê? Porque justamente as pessoas, os colaboradores, eles são peças fundamentais dentro dessas organizações, tá? Então, o componente humano, né? A cultura, que depois nós vamos falar um pouco sobre a questão da cultura da empresa, né? O quanto que isso daí também ele impacta também, né? Dentro das organizações e o quanto que isso aí também tem a ver também com as pessoas que estão ali inseridas dentro daquela organização, certo? Então, assim, não tem como a gente pensar, né, na questão da empresa separada,
né, das pessoas que estão ali dentro inseridas, né? Aí, lógico, no decorrer desse período, quando a gente fala ali de gestão de pessoas, né, quando a gente fala ali de empresas, de organizações, daquilo que eu falei lá no começo, né, quando a gente iniciou aqui a nossa aula, né, dessa evolução, né, muita coisa antigamente era tratada de forma diferente, né? Então, quando a gente fala assim, a moderna gestão de pessoas é uma evolução de outras formas de administração, né? Então, assim, administração de recursos humanos, gestão de talentos, né, e capital humano. Quer dizer, eram nomenclaturas usadas já, né, anteriormente, né, quando se falava de pessoas, né, eram tratadas, era já com nomenclaturas diferentes, mas que, na verdade, já era a essência do que a gente vivencia hoje dentro das organizações, né? Então, a gente fala assim, tipo, recursos humanos. Eu lembro na década de 80, quando eu era criança, né, que tinha um tio meu que ele trabalhou numa multinacional, numa grande empresa, e às vezes quando eu ia visitá-lo, ele trabalhava na área, no escritório dessa grande empresa, né? E ele trabalhava na área de recursos humanos, na área de RH, departamento pessoal, né? Então era um trabalho bem mesmo assim, bem burocrático, metódico, né? Era mais a parte mesmo de papéis e não existia ali muita interação, né, que eu me recordo dele com o resto dos outros colegas de trabalho, era uma coisa muito mesmo ali padronizada, né, e bastante metódica, né, era bastante ali processos que a gente chama dentro da administração, né, muitos processos, né, a serem executados dentro daquele setor dele, né, então ele cuidava dentro do departamento dele de alguma área específica do RH, né, questão ali de contratação, demissão e tudo mais de colaboradores, né. Com o passar do tempo, né, vieram outras, né, outras nomenclaturas, a própria gestão de talentos, que aí começaram a perceber que dentro das organizações, né, as pessoas precisavam ser vistas de forma diferenciada, e tentando identificar nessas pessoas seus talentos individuais, né? Então, as empresas começaram a denominar gestão de talentos, né, dentro, né, já uma evolução ali da parte de recursos humanos, né, e depois o capital humano, né, que fala-se muito, né, capital intelectual, capital humano, que é justamente, né, o que se tem hoje, né, quando a pessoa fala assim capital humano, que se tem hoje de valor dentro das organizações, né? Então, por isso que a gente tem ali profissionais que são muito bem remunerados, né, em suas áreas, e são peças fundamentais, estratégicas dentro das organizações, né? Então, tempos atrás falava-se justamente de capital humano mesmo, capital relacionado mesmo ao valor mesmo, né? Ao valor que esse indivíduo ele tinha ou tem dentro das organizações, né? E aí, lógico, que a soma de tudo isso daí, né, trazendo para a atualidade hoje, aí nós falamos da gestão de pessoas que nada mais é do que a soma de tudo isso, né, relacionado, né, tudo ao mesmo tempo, né, simultaneamente, dentro da organização, né, acontecendo de forma atuante, né? Então, temos hoje recursos humanos, temos hoje áreas, né, diversas dentro da área de recursos humanos que trata de várias vertentes, né, que tudo está relacionado mesmo a gerenciar pessoas, né, a valorizar talentos, a reconhecer, né, esses profissionais, a dar o devido valor, né, e assim por diante. Então, assim, ou seja,
a gente pega e começa a ver a evolução, né, de cada década, né, a contribuição para que a gente chegue hoje ao que a gente tem no momento dentro das organizações, né? Aqui fala que gestão de pessoas, então, tem por objetivo fornecer subsídios, né, para intermediar as relações de trabalho, né, pois é um órgão fundamental para aliar objetivos pessoais aos objetivos organizacionais, né? Aquilo que eu falei, né, para vocês, né? Não tem como pensar empresa separado de pessoas, né? Então, os objetivos têm que estar, né, tem que estar em sinergia, né, porque a empresa tem seus objetivos, as pessoas têm seus objetivos, né, e o que faz cada objetivo ser alcançado é justamente a junção dessas duas, né, figuras, né, empresa e pessoas, trabalhando em prol desses objetivos, né? A empresa dando a sua contribuição, né, sua participação para que o funcionário consiga realizar seus objetivos pessoais, e em contrapartida o profissional dando a sua contribuição, né, para a empresa atingir, né, seus objetivos. Pegando um pouquinho mais lá atrás, tem duas figuras que deram uma contribuição muito grande, né, que foi o Taylor e o Fayol, né, para que a gente hoje pense, né, em gestão de pessoas, né, de uma forma bem mesmo assim, qualitativa, quantitativa, né, em termos de avaliação, de desempenho e tudo mais, né? Por quê? Porque justamente eles foram, né, os que utilizaram a ciência, né, os métodos científicos, né, e começaram a observar comportamentos dentro lá da indústria, né, naquele período, que as pessoas elas tinham comportamentos diferentes, ou seja, elas tinham talentos, elas tinham formas diferentes de agir dentro das organizações e que elas não eram apenas uma peça da engrenagem de toda aquela parte, né, da fábrica, né, da era da industrialização. Então, eles começaram a perceber que os trabalhadores, né, na indústria, eles tinham justamente comportamentos que eram diferentes e que deveriam ser estudados e analisados para que pudessem ser aproveitados melhores dentro da sua função, né, dentro da sua linha de produção, né? Então, analisavam muito pessoas que tinham alguns talentos, né, para algumas áreas e aproveitavam muito bem, né, esses talentos para que pudessem ser bem utilizados, né? Tudo isso daí através do quê? De métodos científicos, né, de avaliação, de estudos para poder justamente, né, analisar, né? Aqui fala que alguma das bases do pensamento, né, levaram a ver que as pessoas trabalhariam de formas diferentes, com estruturas diferentes, né, em organizações que também mudaram, né? Então, justamente isso daí, né? Que é o que acontece hoje nas organizações, né? Então, você tem hoje uma empresa com 100 colaboradores, são 100 pessoas que pensam diferentes, são 100 pessoas que têm aptidões e que têm talentos diferentes, né? Então, cabe ao gestor de pessoas saber analisar, né, e saber entender como que essa equipe, ele se comporta, né, dentro dessa organização. Porque se você, como gestor de equipes, você não souber conhecer as competências, conhecer os talentos de cada colaborador seu, você não consegue aproveitar bem ele nas funções ao qual, né, ele está sendo contratado ou designado a desenvolver aquela tarefa, né? É por isso, pessoal, que muitas vezes, o que a gente vê muito hoje na prática? Muitas vezes as empresas fazem, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de contratação e tal, mas às vezes as empresas fazem contratações erradas de colaboradores para determinadas funções que eles não têm aptidão para desenvolver aquela tarefa. E aí o resultado não aparece. A produção
que aquele colaborador necessita apresentar, ela não aparece. Por quê? Justamente porque o gestor, né, o líder de equipe, ele não se atentou a esse detalhe de avaliar, né, justamente essas competências, tá? Fazer um estudo mais detalhado das habilidades desse colaborador para aquela função, tá? Bom, o que a Venato, pessoal, ele define aqui as funções da gestão de pessoas, né, em organizações com as seguintes sequências de distribuição em processos, né? Então, o que a Venato, ele coloca lá o processo de agregar pessoas, que seria o recrutamento, a seleção, integração de novos colaboradores, né? Vamos falar depois, mais para frente, sobre essa questão de recrutamento, né? De seleção também, mas é um processo muito importante, né, dentro da gestão de pessoas, porque justamente dentro disso que eu acabei de falar para vocês, né, muito do insucesso das organizações, ou talvez ali da falta de resultados, né, dentro das organizações, está justamente nessa questão aí do recrutamento, né, da seleção desse colaborador, tá? Então, o Chiavenato, ele já traz justamente isso daí para que, quando fala de gestão de pessoas, para que possa, né, se atentar, né, a esse processo. Processo de aplicar pessoas, né, modelagem do trabalho, avaliação do desempenho, né? Então, assim, a questão de avaliar, né, esse indivíduo quanto aos resultados, né? Aos resultados que ele pode entregar, se está dentro daquilo que a empresa deseja, né? Processo de remunerar pessoas, né? Então, remuneração, benefícios, né? Incentivos, né? Que também é fundamental para que a empresa também esteja praticando ou de acordo com a política, né, de remuneração, de benefícios, de incentivos, ao qual o mercado ele pratica, né? Porque, assim, tem empresas, por exemplo, que muitas vezes perde bons profissionais, né? Por não estar justamente dentro ou praticando a média, né? Do que o mercado ele define como um padrão, né? Vamos dizer assim, né? De remuneração. Então, quantos talentos, quantas pessoas, quantos profissionais bons, né, as empresas perdem por não estar atento a esse processo de remunerar pessoas, né, adequadamente, por exemplo, né? Questão dos incentivos, né, e dos benefícios também, né, que também tudo isso soma, né, para você até mesmo reter esse colaborador na organização. Processo de desenvolver pessoas, treinamento, aprendizagem, né? Desenvolvimento e gestão do conhecimento, né? Então, a importância de se treinar, né? De investir em treinamento, né? De colaborador. Como eu falei para vocês, eu trabalho com consultoria, né? Então, assim, a gente que trabalha com consultoria, a gente, muitas vezes em clientes que a gente faz consultoria, a gente vê que, muitas vezes, o que falta na organização ali é você treinar melhor a equipe, né, para que ela possa atingir o resultado, né? E às vezes você tem ali uma equipe muito boa, com um potencial muito bom, né? E às vezes falta, talvez ali, você treinar mesmo, treinar, trazer conhecimento ali para aquela equipe, alimentar, né, de informações, né, capacitar essa equipe para que possa chegar nos resultados. Tá? Então, nem sempre a solução é dispensar o colaborador. Não. Às vezes a falha, né, como eu falei para vocês, né, a gente identifica, às vezes, quando a gente faz um diagnóstico na consultoria, às vezes a falha está justamente em treinar, né? Treinar a equipe, né? Para que possa desenvolver essas pessoas, né? Então,
Você tem talvez ali um grande talento, um grande profissional, né, mas falta o treinamento. Processo de manter pessoas, né, questão da higiene, da segurança, da qualidade de vida, os relacionamentos trabalhistas, né, sindicatos, empregados, né, então é importante também isso daí, né, questão da qualidade de vida, tem se falado muito sobre isso hoje dentro das organizações, né, principalmente sobre a saúde mental dos trabalhadores, né, a questão de você dar a devida atenção, né, para a questão também de como que está a qualidade de vida desse colaborador dentro da empresa, né? Não só a questão da saúde física, mas também da saúde mental desse trabalhador, né? Às vezes, devido a pressões de mercado, né, devido a cobranças, né, metas muito altas a serem atingidas, né, às vezes as pessoas elas acabam desenvolvendo talvez um grau de ansiedade e isso desencadeando outros tipos de problemas, né, muitas vezes psicológicos. Então, as empresas hoje, as grandes empresas hoje, elas já têm, né, dentro do seu quadro de colaboradores, tem profissionais da saúde, né, que dão esse suporte hoje dentro né, da empresa para os colaboradores, justamente, né, para cuidar, né, e dar esse amparo que o profissional precisa. Processo de monitorar pessoas, sistema de informações gerenciais, né? Aí a parte mais da tecnologia, né, e da parte mais de gestão, para você também, né, gerenciar, né, o desempenho, gerenciar, né, o histórico de trabalho e desenvolvimento da tua equipe. Bom, aqui tem outra definição, então, pessoal, do Chiavenato, que ele fala, então, podemos conceituar a gestão de pessoas, portanto, como um conjunto de princípios, métodos e técnicas aplicada nas tarefas de gestão associada a pessoas em uma empresa, né? Envolve desde a definição da estrutura profissional, designação de perfis dos cargos, seu preenchimento, remuneração, conhecimento e desenvolvimento, possibilitando a gestão estratégica das empresas, tá? Então, é um conjunto de fatores, né, como eu falei anteriormente para vocês, tá? Que vai fazer, né, com que as coisas realmente possam, né, dar o devido resultado que se precisa, né? Tanto para o trabalhador, né, para as pessoas, quanto para as empresas, tá? Bom, falando agora um pouquinho sobre a parte mais estratégica, né, das organizações, né, que é a gestão de pessoa e a estratégia empresarial, né? Quando a gente fala de estratégia empresarial, a gente está sempre falando da parte do planejamento, né? De onde a empresa quer chegar, né? Aonde ela está e aonde ela quer chegar. E aí a empresa, ela é um corpo, né? Imagina igual a gente, né? O corpo humano, onde para que a gente possa sobreviver, cada órgão tem a sua função, né? E tem a sua contribuição. Então a empresa, ela é um grande corpo que dentro desse corpo tem os órgãos que são as áreas, os setores que precisam estar todos, né? Em, com um bom funcionamento, né, dando a sua contribuição, né, dentro daquilo que é proposto, para que as coisas possam evoluir, acontecer, e a empresa ela consiga, sim, chegar no objetivo dela, né, que é o crescimento, né, seja em termos de produção, em termos de vendas, e assim por diante, né? Então, ela tem planejamento estratégico de médio, curto, longo prazo, né? E os setores vão trabalhar para que esses resultados de médio, de curto, médio e longo prazo possam ser alcançados, né? E aí, lógico que a área de recursos humanos, ali a área né, de gestão de pessoas, ela está dentro dessa, né? Ela faz parte desse corpo, dessa organização, e ela tem a responsabilidade de estar na mesma sinergia das outras áreas, seja de produção, seja de marketing, vendas, seja de finanças, né, e outras áreas da empresa,
desenvolvimento de pesquisa e tudo mais, para que possa chegar no resultado esperado, né? Então, ela tem sim, né, que estar dentro do planejamento estratégico, em sinergia com as outras áreas. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Se o departamento de marketing e vendas ele faz uma projeção, por exemplo, de aumentar as vendas em 20% para aquele ano, e para que ele possa aumentar essas vendas em 20%, ele precisa contratar mais pessoas, isso já está relacionado à parte de recursos humanos, à parte de gestão de pessoas, né? Então, não tem como pensar separado, né, o planejamento estratégico se você não pensar em todas as áreas, porque a decisão de uma área, ela vai, de alguma forma, impactar, tá, na outra. Um outro conceito que contribui também para compreendermos, né, o trabalho do trabalho das empresas é a parte da cultura organizacional. Então, a cultura organizacional, o que a empresa ela determina como cultura, quais são os valores, né, no que ela acredita. E aí, pessoal, isso aqui tem muito a ver, né, e isso daí impacta muito a cultura da organização, ela impacta muito também na questão, né, das pessoas que estão ali inseridas, né, das pessoas que estão ali, que vão fazer parte daquela empresa, né. Não sei se vocês, ou se já aconteceu com vocês em algum momento da vida profissional de vocês irem trabalhar numa empresa e não se encontrarem. Falar assim, nossa, eu não me encaixo nessa organização, eu não me identifico com essa organização, com essa empresa, não consigo me encontrar aqui dentro, né? A maneira que a empresa pensa é diferente do que eu penso, né? Algo relacionado a isso daí. Então, tudo isso daí é justamente a cultura da empresa, a forma que ela pensa. E muitas vezes tem profissionais que eles têm essa dificuldade de se enquadrar nessa cultura, tá? Nessa maneira que a empresa ela define como cultura organizacional, né? E a maneira que ela segue, né? Os padrões, né? E que ela desenvolve, né? O seu posicionamento dentro do mercado corporativo, né? Do mercado empresarial. Então, às vezes acontece das pessoas não se encontrarem ou não se acharem, né? Dentro de uma organização, justamente por essa questão de não se encontrarem ou não se verem, né? Dentro daquela cultura, né? Aqui fala que a cultura, então, da organização pode ser definida como um conjunto de valores e atitudes, né? Que determinam um padrão de comportamento implícito ou explícito dos membros de uma organização, né? Suas tomadas de decisão, bem como interações e emoções, né, invocadas entre eles. Quem já trabalhou em empresa pequena, por exemplo, empresa familiar, vai perceber isso daqui muito, muito, muito nítido. A cultura da empresa, principalmente uma empresa pequena ou de médio porte, ela é muito a cara do seu fundador. Ela é muito assim, a filosofia, né, as crenças do seu fundador. Então, uma empresa familiar, por exemplo, ela traz muito isso daí, e fica muito claro para a gente, essa cultura, justamente do dono da empresa, né, daquela família, né, fundadora. Né? E aí, muitas vezes, ela pode ser uma cultura muito, muito assim, dinâmica, né? Muito flexível, de uma empresa muito moderna, ou ela pode ser uma cultura muito, muito mais assim tradicional, né? Que a gente chama, talvez vem lá dos avós, depois passou para os pais, né? E assim vai. Então, empresa familiar, empresa pequena, a gente percebe isso muito claro, essa questão cultural que tem muito a ver com o que o dono da empresa pensa, né? E aí, lógico que fica muito mais claro, primeiro porque a empresa tem menos funcionário, é mais fácil para implantar, né? E também fica mais nítido, né? Mais claro para você observar isso daí. As empresas maiores, né? Elas também trazem bastante coisa dos seus fundadores, mas por serem empresas maiores, às vezes as multinacionais, que já têm lá investidores,
acionistas e muitas vezes já são sucessores, já são os filhos, os netos. Então, elas acabam tendo talvez uma cultura mais flexível, não tão muito tradicional de quando elas foram fundadas, né? Porque são empresas maiores, já tem mais interferência de pensamentos, né? E também de opiniões, né? Então acaba sendo, né, um pouco mais flexível. Mas as empresas menores familiares, né, a tendência é que sejam mais, né, mais tradicionais. A gente fala aqui também um pouco mais sobre outro conceito, né, da questão, né, que fala aqui sobre a questão da estrutura organizacional, né, que também tem muito a ver também com a empresa, aquela questão da hierarquia, tá? Então, a estrutura organizacional ela irá definir a composição de relacionamentos, responsabilidades, designações de uma organização, né? Então, é justamente a parte mais da hierarquia, né? Da questão do organograma, né? De como que essa empresa ela é organizada entre setores, cargos, né? Como que definidas as responsabilidades, né? A questão de autoridade, né? Eu acredito que aqui no próximo slide, isso. Eu trago aqui um exemplo, que é justamente um exemplo que tem no livro de vocês também, que é justamente essa parte aí dessa estrutura aí, né? Hierárquica, né? Dentro das organizações. Então, a gente tem aqui o papel do presidente, né? Diretor administrativo, financeiro, diretor de engenharia, tá? Isso aqui também, né? Tem a ver também e, de certa forma, né? Define e impacta também na questão, né? Dentro do gerenciamento de pessoas, né? Quanto mais, pessoal, quanto mais a empresa ela é burocrática, vamos dizer assim, né? Ela tem uma hierarquia, uma estrutura hierárquica, né? De cima para baixo, né? Ela é mais tradicional, né? Tem vários cargos, funções, né? Ela é mais burocrática, né? Tem as empresas hoje, as mais modernas, vamos dizer assim, né? As empresas do século XXI, principalmente as startups, elas têm uma estrutura mais moderna, né? Que ela é mais linear, né? Então é menos burocrática, né? Menos hierárquica, né? Onde a gestão ela flui de uma forma mais simples, né? E com menos burocracia, tá? Mas aqui eu trago um exemplo para vocês, né? Justamente onde a gente fala aqui dessa questão da estrutura organizacional, tá? Que isso daqui também ela interfere, né? Quem tem cargo de gestão, né? Que vai gerenciar equipes, né? Então tem empresas que têm muito isso daqui, tem muitos cargos, né? E aí esses cargos vão cada vez mais tendo pessoas que vão comandando outras pessoas, né? Tem os gerentes, tem diretores, supervisores, encarregados, e assim vai, né? Então, vai ficando bem. Quanto mais pessoas, mais cargos, né? E mais burocrática a empresa fica. Bom, a maneira, então, mais oportuna de compreender a necessidade da contratação, perfil das pessoas, né, a ser contratada, é entender como esse profissional irá ser útil, né, na empresa, né? Possa realizar suas estratégias, né? Aqui fala sobre justamente a parte da contratação, né, desses colaboradores. Falando um pouquinho, então, dessa questão, só uma introdução aqui sobre a questão que a gente fala sobre o recrutamento, né? Tem a função de informar ao mercado a necessidade dos trabalhadores pela empresa, né? Então, o processo de recrutamento ele acontece de duas formas, né? Ele pode ser interno e externo, né? Então, geralmente, contratação interna, a empresa ela busca os próprios candidatos dentro da própria empresa, né? Então, tem empresas que têm plano de carreira, né? Então, o que seria o plano de carreira? Você entra lá como auxiliar, depois você passa para assistente, vai indo, tal, até você chegar a um cargo de chefia, né? Até chegar a um cargo de liderança dentro da empresa, né? Então, a empresa vai promovendo você, né? De acordo com a sua competência, de acordo com a sua, né? A sua dedicação, né? E ele vai abrindo vagas, né?
dentro, de acordo com a necessidade da empresa, vai abrindo vagas, essa empresa ela vai contratando, recrutando, na verdade, pessoas do seu próprio do seu próprio ambiente interno ali, dos seus próprios colaboradores, promovendo pessoas, né, para subir de cargo, né? Existe ali um plano de carreira, ela vai promovendo, né? E existe o recrutamento externo, que aí ele busca assim candidatos no mercado, né? Em aberto, né? Aí depende muito, pessoal, da necessidade da empresa, né? Tem empresa, por exemplo, que dependendo do cargo, não encontra dentro da empresa, né? Então ele não consegue, através do recrutamento interno, preencher aquela vaga, né? Porque é um cargo muito específico, é muito, né? Uma vaga muito específica, uma característica muito peculiar daquele profissional, e não tem ninguém dentro da organização que preencha, né? Então ele tem que buscar mesmo no mercado aquele profissional, né? Muitas vezes ele busca da concorrência, né? Para vir, né? Para dentro da empresa dele, né? Faz propostas, ou pega pessoas mesmo que estão disponíveis no mercado para preencher aquela vaga, tá? Depois a gente fala com muito mais, né, muito mais detalhes, né, sobre isso daí nos próximos capítulos. Então, uma vez integrada a equipe de trabalho, os colaboradores contratados, formalizados, né, seguem, né, estritamente o vigor das leis trabalhistas praticadas de acordo com a estrutura organizacional, ocupando cargos, posições ali definidas, né, de acordo com a estrutura organizacional, como eu falei para vocês, né? Aquela parte lá mais da hierarquia, né? Dos cargos. Depois aqui a gente fala sobre, né? A parte do reconhecimento, né? Então, quando realizados seus trabalhos, as pessoas, os colaboradores, terão de ter o devido reconhecimento, que é registrado, primeiramente, né? Registrado, primeiramente, pela remuneração. Então, a remuneração, como todos já sabem, né? É uma forma de você recompensar o trabalhador, né? Aquele profissional, né? Pelas horas dedicadas, né? E pela entrega que ele faz para a empresa, né? O resultado que ele entrega para a empresa, né? Isso aqui está muito atrelado justamente ao resultado que cada vez mais as empresas hoje, quando fala de remuneração, eles analisam muito a entrega justamente, né? A proposta de entrega que o colaborador tem para a empresa, né? Então, os resultados que ele pode trazer, né, para a organização, né? Então, aqui fala, né, questão de valores claros de salário e demais benefícios, né? Que aí entra os benefícios, você pode uma cesta básica, tipo de alimentação, plano de saúde, né? E outras coisas que tem, né, que a empresa pode estar oferecendo para o colaborador, né, além né, do salário, né, da questão financeira. Depois temos aqui a questão dos incentivos, né, premiações por metas alcançadas. Quem usa muito isso daqui, tem empresa, por exemplo, que eles trabalham com 14º salário, quando a empresa ela atinge os resultados durante o ano, então dá uma bonificação no final do ano para todos os colaboradores, com a participação dos lucros, né, da empresa, o 14º salário. Tem empresa que dá como incentivo, a área de vendas tem muito isso, né, a minha área, ela tem muito isso daqui, que quando bate, atinge metas de vendas, então tem sempre premiações, né, a receber, tá? Tem aqui, até fala aqui questão de premiações eventuais, né? Prêmios de reconhecimento, né? Concessões de viagens, né? Valores financeiros, né? Então tem muito disso daí, né? É tudo formas de você, né, reconhecer e valorizar o profissional. Benefícios estruturados, né? Que prazos de tempo, né? Plano de saúde, seguro de vida, que eu falei para vocês, né, anteriormente, né? Ou seja, uma soma de fatores, pessoal, que vai, né, fazer com que o colaborador, né, ele tenha, né, e ele, em contrapartida do que ele faz para a empresa, ele tenha, né, tudo isso em troca e traga satisfação, né, para ele. Depois aqui a gente fala, então, né, já para a gente estar concluindo a nossa aula, né, sobre o treinamento que eu comentei com vocês, que é o desenvolvimento dos trabalhadores, né,
de grande importância para a empresa, né? Que aí você é com treinamento que você qualifica esse colaborador e ele consegue entregar, né? E dar os resultados que a empresa precisa, né? Então, é uma forma, né? Também de você poder, né? De alguma maneira, né? Fazer com que o potencial, né? E as habilidades desse profissional ele possam ser desenvolvidas, né? Então, com treinamento, né? Ao melhor preparar os trabalhadores, as empresas também promovem seu desenvolvimento intelectual e profissional, alcançando mesmo as perspectivas de retenção dos colaboradores, né? Ao tornar-se potencialmente motivo de sua satisfação e adicionar conhecimentos aplicáveis para a sua evolução profissional, né? Então, empresa que investe em treinamento, isso diminui muito a rotatividade de colaborador, porque ele se sente valorizado, e isso aumenta, né, a retenção, né, dentro né, da equipe. Bom, depois temos, por último aqui, a questão da avaliação, né, que também é outra etapa dentro, quando a gente fala de gestão de pessoas, avaliar justamente, né, vários parâmetros, né, da tua equipe. Então, a avaliação vai permitir aos gestores que verifiquem a integração de todas as atividades e situações para os trabalhadores, como se os trabalhadores foram corretamente selecionados, se a remuneração é considerada adequada, motivadora e recompensadora, se os benefícios são considerados vantajosos, se há necessidade de treinamento para o desempenho de novas funções, né? Ou seja, a gente só consegue melhorar, né, quanto equipe, se você fizer uma avaliação constante da tua, né, desses colaboradores, né, você quanto gestor de equipe, avaliar a tua equipe em vários aspectos, né? A questão da motivação, a questão da remuneração, se está adequada, se isso motiva eles ou não, né? Necessidade de treinamento, né? Você que tem que perceber se aquela baixa produtividade é questão de treinamento ou não, e assim por diante. Tá? E aí, para a gente concluir, pessoal, né, temos aqui o slide, se o trabalhador tem potencial, então, para realizar funções mais complexas, né, assumindo a liderança de alguns processos, ou de seu setor futuramente, né? Qual é a real evolução de desempenho dos trabalhadores individuais e de equipes, né, comparando tendências da própria empresa, do setor empresarial. Tá? Então, a gente fecha, então, a nossa aula, acredito que seja realmente aqui nosso último slide, justamente, né, trazendo para vocês, tá, essa introdução sobre gestão de pessoas, né, resgatando um pouco do que era antes, né, para como as empresas pensavam antes e como as empresas estão pensando, né, atualmente, né, e até mesmo as tendências depois no decorrer da disciplina. A gente vai falar também das tendências, né, da gestão de pessoas para o futuro, né, para as organizações aí do futuro, tá? Então, eu concluo a aula de hoje, tá? Agradeço aí a participação de vocês, tá joia? E a gente se vê aí num próximo encontro. Boa noite.